pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, com grandes nomes do mercado. E hoje a gente está aqui não só com um grande nome, mas talvez o maior nome, né? Podemos dizer assim, Augusto? Estamos falando de Augusto, não estamos falando ainda dos fundos, né? Estou lendo aqui o currículo, ó, o melhor estratégia de investimentos imobiliários do país, né? Isso aqui foi um ranking da revista Investidor Nacional. Muito obrigado, Augusto, pela Obrigado você, é um prazer. Essa história de maior nome gera muita polêmica, eu não posso dizer que é verdade. É o que está registrado aqui na Investidor Eu posso dizer que talvez seja o único Augusto gestor de fundo imobiliário, porque eu não me lembro outro. Apesar de ter um homônimo meu que até tá Augusto indo bem, Martins, né? Na JHSF. Ah, lá na capital? É, ele virou CEO da JHSF. Agora Augusto igual, Martins, homônimo, Augusto Martins. Eu tive com ele essa Eu não conheço ele ainda, eu preciso conhecer. Acho que ele era banker, né? O histórico dele, né? Era do Banco Alfa, né? Só sei disso. Quando contrataram ele, lá eu liguei pro Thiago. Eu falei, Thiago, que era o CEO da JHSF. Falei, você me contratou, não avisou? Me contratou, eu não tô sabendo. Muito bom. Bom, Augusto, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Antes de falar de fundo imobiliário, enfim, inclusive a gente vai deixar sempre na tela um QR Code. Já a gente vai explicar um pouco mais do que está acontecendo. É muito importante, principalmente para você que é cotista de alguns fundos imobiliários, mas antes eu queria que você contasse aqui, a gente sempre conta um pouquinho dos bastidores, contasse um pouquinho da sua história, onde você começou, um pouco da carreira, né? Por que você caminhou para o mundo de investimentos imobiliários, né? Porque provavelmente quando você começou, ainda né? Mas lá no começo devia ser meio assim, pô, o que você está fazendo, né, meu? Tem um mercado de ações, hedge funds, né? Por que você foi se aventurar no mercado de imobiliário, né? Contar um pouquinho da trajetória até aqui, depois a gente vai falar um pouquinho para perspectiva para frente. Né? Bom, a primeira coisa que eu confesso é que eu não sabia o que era fundo imobiliário lá, né? Eu comecei a trabalhar com fundo imobiliário em 2006, numa empresa que chama Rio Bravo, mas antes, né, contando o histórico, antes da Rio Bravo, eu tô com 42, na época quando migrei para o mercado financeiro 26, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Fiz colegial técnico e tal. Me lembro que eu trabalhava no Banespa no ano 2000, no ano que ele foi privatizado pelo Santander, era estagiário lá, né? Estudava à noite. E aí depois passei por algumas... Lá no centro? Não, numa agência bancária de bairro, no Brooklyn. E aí depois fui auditor por um tempo, aí trabalhei numa empresa multinacional, na Nestlé, num projeto, numa área de controladoria, depois numa área de planejamento financeiro de uma multinacional francesa, Sodexo. E aí, em algum momento, eu cheguei à conclusão que estava frustrado por não ir numa coisa que eu sempre gostei, né? Que era o mercado financeiro, que precisava explorar isso. Aí me preparei, fiz um curso e tal. E tinha algumas premissas, né? Eu queria trabalhar num lugar menor, porque achava que meu poder de atuação, meu poder de influência seria maior, com gente qualificada, no mercado financeiro. Não tinha muito... E tinha a história do private equity na minha cabeça, né? Venture capital, alguma coisa assim. Aí nome bonito, né? Nome inglês. Não? Cheguei numa short list lá, listei alguns nomes. Meu network no setor era muito pequeno. E aí fui lá em vários nomes, acabei na Rio Bravo, né? Eu lembro que o pessoal me explicava, você vai fazer isso, aquilo, eu sinceramente nem registrava, eu falei, só quero mudar mesmo, só quero mudar de área. E me lembro bem que uma decisão difícil, né? Decisão de carreira é sempre difícil. E eu me lembro bem que no dia que eu anunciei na Sodexo que eu estava saindo para Rio Bravo, o meu coordenador também ia sair, nossa área eram 2 pessoas só. E o CFO, que era a segunda pessoa que respondia, ofereceu o cargo dele. Com aumento de salário de 50%. E na Rio Bravo não ia ter isso. E eu fiquei naquela história, falei, não, eu tenho que seguir a minha análise, que é a análise fundamentalista, né, de para onde eu quero que minha carreira vá. E acho que tomei a decisão certa. Acabou que eu entrei fazendo lá administração de fundo imobiliário, não era um pouco de gestão. Me lembro bem da primeira oferta pública que eu fiz, que foi a do Shopping Pátio Higienópolis, né, conhecido fundo imobiliário, a 5ª emissão de cotas, 24 milhões e meio de reais. Quando foi isso? 2006. E aí, no final de 2008, eu fui lá para o Private Equity, voltado era um fundo regional da região Nordeste, fiquei 3 anos na região Nordeste. E aí, em 2011, aí já por uma decisão
bem fundamentada, eu falei, cara, eu preciso voltar para fundo imobiliário. Então eu fiquei 2 anos em fundo imobiliário, lá na Rio Bravo, 3 anos no Private Equity, e aí, desde 2011, ininterruptamente em fundo imobiliário, sendo que desde 2017 na CSHG, né? E aí eu olhava e falava assim, cara, mercado de fundo imobiliário, primeiro, eu olhava minha carteira pessoal e era aderente ao fundo imobiliário, não ao Private Equity, né? Eu falava, puta, esse risco desse Private Equity não é para minha carteira. Então, como que eu, como investidor, sento com um investidor e falo sobre uma estratégia quando a minha carteira é mais para o outro lado? Eu achava, e ainda acho que o risco-retorno do fundo imobiliário é mais adequado. E além de tudo, e acho que uma leitura correta, de que o mercado de serviços financeiros para o mercado imobiliário cresceria muito. Então tinha lá só o crédito à produção, né? E os fundos imobiliários, CRIs e outras coisas, outros instrumentos ainda bastante limitados. E aí em 2011 eu voltei assim, de uma forma já bem pensada, e aí foi aí, peguei um mercado em franco crescimento, né? Mas lembro assim, quando a gente faz essas memórias, me lembro bem lá atrás dessas ofertas menores, os fundos de gestão ativa que não eram sequer presentes. Me lembro que a Bolsa tinha um mercado de balcão organizado, né, que chamava Soma. Perfeito. E alguns fundos, eles tinham um B no final do ticker, e ele tinha uma janela de negociação, porque a Bolsa falava que, achava, né, que para ter melhor liquidez e menos spread, você tinha que concentrar o book no mesmo horário. Então imagina que você tinha lá um fundo que tinha uma janela de 15 minutos por dia, que era a janela. Então, cada fundo tinha uma janela. Acabou que, com o tempo, ficou claro que isso não funcionava, né? E até teve, por algum tempo, alguns fundos com ticker B. Então, bom, essa é a minha carreira. E desde 2017, tocando os fundos imobiliários lá do CSHG e desde o final de 2018, liderando a área. Boa. E aí, hoje, você tem responsabilidade de todos os fundos lá no CS? Como é que funciona isso? Todos estão embaixo ou cada fundo tem uma equipe de gestão ou um gestor especializado dependendo enfim, da classe de ativos, um mais especializado em tijolo, enfim, como é que funciona essa divisão interna? Formalmente, todos estão sob a minha responsabilidade, né? Até perante CVM, Banco Central, etc. Mas o nosso formato de organização... O dia que cai a cota, né, pessoal, registra essa... Né, o rosto do Augusto, porque é você que a gente então, lembra, mas né? Aí que tá. Você pode ver até, inclusive, que o pessoal, quando lembra de HGLG, lembra do Margato, HGRU também, HGCR do Pedro. Por quê? O nosso time, que são 25 pessoas, é organizado por tarefa, não por fundo. Então, o cara que faz comercial, ele faz comercial de locação, né? Fala com o locatário, ele faz para todos os fundos. Isso para todas as frentes, né? CRI, fundo imobiliário, as frentes técnicas, né, os arquitetos e engenheiros, de operações, né, pessoal que faz o fundo rodar sem erro no dia a dia, a parte de investimentos, todos esses caras olham todas as frentes de fundos, né, e de classe de... E o que a gente tem é que para cada fundo tem lá um portfólio manager que, vamos dizer, dá o tom, né, de para onde o fundo tem que ir em termos de compra, venda, agressividade comercial, olha a projeção do fundo em termos de rendimento com mais detalhe. E aí, nesse ponto, eu olho a estratégia de escritórios com mais profundidade, o Margato olha a logística e renda urbana, o Pedro olha o CRI, que é o fundo de crédito, e o fundo de fundos, né? Mas o nosso formato é muito de processo de investimento. Então, por exemplo, o Margato, ou o Pedro, ou eu, qualquer um que seja, não tem nenhum poder de decisão individual. A gente passa isso num comitê de investimentos. Então, o formato o cara tem uma alocação para provar, ele monta lá o case dele, né? E a gente não toma muito tempo. Se for simples, é simples. Se for complexo, toma mais tempo. Leva para um comitê e esse comitê decide se aprova ou se não aprova. Isso para investimentos, para compra, para venda, para emissão de cotas. Então, a gente acredita muito no processo de investimentos, mas não só investimento, não é só compra e venda, ou seja, todo o processo imobiliário, para que o negócio funcione independente de uma pessoa. Eu estou de férias e o negócio continua rodando. Sim. E idem para as outras pessoas do time, né? Ou seja, o negócio tem que continuar rodando, independente se tem alguém que está ausente ou não. E quando você falou lá que você pegou o período 2011
Isso acho que foi para o Brasil todo, para o setor de construção civil, para a Bolsa, mas depois a gente teve um período de recessão econômica muito forte, né? E acho que como eu trabalhei numa casa, né, todo mundo sabe essa frase de quem que é, né? Não preciso nem citar o nome, mas lá o sócio, né? O patrão, né? Ele falava assim que mar calmo nunca fez um bom marinheiro, né? Como é que foi o aprendizado no mundo do setor imobiliário, né, em fundos imobiliários, nesse período ali de 2012 até 2015, né? Se a gente olhar para a construção civil, a gente teve período de recessão muito forte, foram quase 3 anos de recessão para o setor, né? O setor só diminuindo de tamanho. Mas como é que foi o aprendizado? O Covid acho que foi algo bastante específico, enfim, teve alguns casos bastante específicos. Mas para mim, acho que nos últimos 10 anos, talvez, de Brasil, o que eu lembro, se tiver algum outro exemplo, né, que você fala assim, pô, muita gente saiu machucada, se machucou, qual foi o aprendizado, o que você lembra, talvez, desse período, ou de outro período que trouxe realmente aprendizado, né, para o setor, né, para a gestão de fundos imobiliários aí para vocês? Eu diria que a gente pegou o mar turbulento de cada pequeno item e foi ao longo do tempo colocando nas nossas premissas, né? Tá. Não vou dizer que teve um período específico que marcou. Eu diria que, por exemplo, para o nosso time, a gente quando entrou em 2017, teve uma troca de time relevante lá na CSHG. E para a gente como time foi muito bom, porque foi um período onde diversas pessoas que não estavam no banco e outras que estavam no banco e movimentaram para dentro da asset imobiliária, formaram esse time que toca o negócio até hoje. E a gente estava lá, né, tentando resolver e estabilizar os fundos, tinha uma certa incerteza quanto à continuidade do negócio, e para a gente, como dinâmica do time, foi excepcional. Né? Foi duro, a gente trabalhou muito, tinha uma incerteza, a gente reduziu de tamanho, né? A gente tinha 5 bi, foi para 3 bi nesse período, entre 17 e 18, e para essa dinâmica de time foi muito bom, porque foi o que você falou. A área diminuindo de tamanho, e isso faz com que ou a gente se acertava como time ou ia dar muito errado, né? Eu lembro que uma conhecida minha disse que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela, né? E de certo, não vou dizer que é isso, mas a verdade é que é muito mais fácil as pessoas se darem bem num momento de crescimento, onde os resultados são maravilhosos, do que quando tem desafio, né? Então, para o time foi isso. Agora, quando eu falo de pequenos assuntos, por exemplo, eu fiz lá uma operação de sale and leaseback relevante, né? Onde você compra imóveis e o vendedor continua como locatário, em 2012, e a gente teve vários aprendizados de como isso precisava ser saudável no longo prazo. E a gente implementou isso em várias transações do Renda Urbana. Exemplo, a gente quando comprou o portfólio de Pernambucanas, que são 66 imóveis, tem vários detalhes que a gente olhou. Primeiro, qual que era a saudabilidade da operação lá de varejo frente ao que ele pagava de aluguel. Porque quando o cara faz uma operação como essa, ele tem um incentivo muito grande em deixar o aluguel alto para vender o imóvel mais alto, né? Dado que a remuneração é preço contra aluguel, né? Qual que é o problema quando você faz isso? No dia seguinte, a loja do cara fica deficitária. E se a loja ficar deficitária, ele entra lá como no ranking de lojas para reestruturar. Ou seja, não é um ponto comercial saudável. Então, a gente olhou isso no detalhe. Falou, cara, o quanto esse cara vende versus quanto ele paga de aluguel é legal? Beleza. Outra coisa, vencimento dos contratos. Se todos os contratos vencem juntos, você vai ter um poder de barganha muito forte para algum dos lados. Se o cara depende muito do imóvel do proprietário, se está num momento difícil, como lá 16, por exemplo, poder de barganha do locatário. A gente fez 3 janelas. Então, parte dos imóveis venciam em 12 anos, outra em 14, outra em 16 anos. Para quê? Para diluir esse poder de barganha e o potencial risco de mudança de preço em várias janelas. Então, eu diria que coisas que a gente foi aprendendo de experiências não só minha, como de todas as pessoas do time, foi implementando nos mares difíceis ou nos casos difíceis para colocar num próximo case, né? Então, acho que esse exemplo do sale and leaseback é um deles, entendeu? Mas assim, olhando, não sei se é o caso, assim, mas no Brasil, acho que no varejo como um todo, mas, por exemplo, a gente tem muita empresa que você tem uma família, né, que toca por trás, né?
E quando você fala assim, puta, a gente tenta medir, ou na academia, ou com os estudos, fala assim, não, empresa com família tende a se comportar dessa forma. Uma empresa mais adicional, enfim, mais corporate tende a... Mas às vezes as famílias são diferentes também, né? Tem uma família que é mais conservadora, tem uma família que é mais agressiva. Como é que você lida com isso, né? Com esse conceito? Porque tem algumas que são mais profissionais, tem umas que são mais agressivas, tem umas que provavelmente a negociação é muito difícil, né? Por exemplo, convencer, que é uma família, sei lá, pernambucanas ou outras famílias, que faz sentido eles tirarem esse ativo do balanço, enfim, ter mais liquidez. Como é que é esse processo e como é que está hoje a profissionalização dessas empresas? E a gente está falando das maiores empresas do Brasil, né? Imagina, né, um pouco para baixo o quanto não tem ainda de empresa familiar que talvez não faça essa conta, ou enfim, transaciona muito ativo, né, que a gente diz entre partes relacionadas, né, do controlador, vai para a empresa, vai e volta, mas em que nível que a gente está, né, até aproveitando um pouco da sua bagagem, né, a gente não fala idade aqui, mas a gente fala experiência, né, dentro desse conceito familiar e profissional, né, que acho que os fundos também trazem para a indústria como um todo, né? Eu, assim, não vejo muita diferença, mas eu diria que, em geral, o trabalho de convencimento numa operação de desimobilização, eu acho que está mais com parceiros do que conosco. Tá. Tem algumas conversas que a gente tem a longo prazo, né? Mas muito mais com desenvolvedores ou parceiros que também são proprietários de imóvel. Então, vamos fazer um negócio junto, vamos desenvolver junto, essas coisas vão amadurecendo, chega uma hora que dá certo, né? Isso, por exemplo, aconteceu no Cone, em Swap, onde a gente tinha lá uma conversa boa com o Marcos. Em algum momento surgiu uma oportunidade, a gente fez a primeira transação, aí fez a segunda, estamos indo para a quarta. Na desimobilização, eu diria que tem algumas conversas, mas sempre tem alguém lá que está falando, mas eu diria que o cara só faz mesmo quando ele precisa, né? Porque a venda do imóvel pode ser um bom catalisador de uma reestruturação de balanço, né? Sim, ou seja, sim. de estrutura de balanço. Sim. E o que a gente tenta falar muito para esses caras é que se ele for fazer a transação no momento que ele está muito pressionado pelo caixa e ele precisa vender imóvel por uma necessidade, não por uma vontade, por uma estratégia, ele vai fazer provavelmente em piores condições. Se ele implementar isso com mais calma, ele vai fazer isso em melhores condições, porque ele vai conseguir ler a janela e ele vai conseguir negociar, porque não tem o caixa jogando contra ele. Né? E aí um ponto até que eu me lembrei que você falou de 2015, 16, eu diria que uma lição que ficou muito clara para mim, que eu já tinha na cabeça, mas ali ficou muito clara, quão importante é você manter a vacância persistentemente baixa, né? Porque o pessoal olha um ativo de renda e basicamente você teria duas variáveis, né? Preço e vacância. Então você pode deixar, vamos dizer, no mercado mais pressionado, mais vacância, e você espera para alugar mais caro, né? Ou você aluga rápido, eventualmente num preço que você não quer, mas mantém a vacância baixa. E ali ficou muito claro o quão importante é você manter a vacância persistentemente baixa, né? Então, óbvio que você tem que ler para não alugar na bacia das almas, né? Como a gente diz, barato demais. Sim. Mas é muito melhor você alugar rápido do que você demorar para buscar um preço. Por quê? Porque você tem a questão da revisional aqui, né? Então, você aluga barato, mas depois de 3 anos você busca o preço. Além disso, você tem inflação também, né? Que vira e mexe, volta aqui, óbvio, não galopante como foi lá atrás, mas ela também faz um dever de repor preço. Então, eu diria que essa é uma lição importante. Assim, se você lê o mercado está ficando muito difícil, senta com o seu locatário e mantenha ele lá, porque isso vai ser importante não só para a sua relação de longo prazo, mas para o seu retorno mesmo. Tá. O Augusto, só para a gente se adentrar e terminar esse bloco aqui, eu tenho uma provocação. Primeiro, se você puder falar quais são os fundos, né, que estão sob sua responsabilidade, né, sobre seu guarda-chuva, né? Se bem que o guarda-chuva é utilizado por um outro banco, né? Não sei se a gente pode usar, se a gente pode usar guarda-chuva aqui. Mas e aí eu tenho uma provocação na sequência, que é começando de trás para frente, né? Na minha visão, acho que a gente tem no Brasil um volume relativamente pequeno, né, de fundos, em termos financeiros, mas uma quantidade muito grande, né? E pelo menos eu aqui que lido muito com o investidor final, a gente tem esse desafio, né? Você, mas qual que é a diferença desse para esse? O que tem e tal? Aí você está com volume. Então, primeiro falar um pouquinho dos fundos da casa
E depois a provocação será que a gente não precisa passar por um movimento de consolidação, principalmente de CNPJs, isso facilitaria? A gente vê isso, mas meio marginal, né? Uhum. Então essas são duas provocações aí. Primeiro apresentar e depois, ou vice-versa, como você quiser, começar essa provocação aqui de quantidade de fundos, né? Ó, a gente tem hoje 7 fundos, né? Ou seja, a asset imobiliária tem hoje só fundo imobiliário, né? Tem outras assets imobiliárias que tem, às vezes, um FIP imobiliário, algum outro veículo, a gente tem, ou carteira administrada, a gente só tem fundo imobiliário. São 12 bi de reais, em 5 segmentos diferentes. Então, logística, um único fundo, HGLG, renda urbana, HGRU, escritório é o único segmento que a gente tem 3 fundos, já vou fazer o link com a sua segunda pergunta, que é HGRE, que é o fundo de gestão ativa e que vai crescer ao longo do tempo, além disso HGPO e o CBOP, e aí CRI, HGCR, que é um fundo de CRI High Grade, e um fundo de fundos que é o HGFF. Tá? Então todos HGs alguma coisa, né? Com exceção do CBOP. Sim. E aí, dentro da tua pergunta, né, ou seja, a gente tem 2 fundos que o pessoal classifica como monoativo, né? O HGPO, apesar de ter 2 ativos, tem uma dinâmica de monoativo, eles estão conectados entre lá. E eu concordo 100% com o que você falou. Ou seja, a indústria vai crescer em AUM, né, em recursos, sim. Mas ela vai consolidar. Assim, o ticket médio por fundo tem que ser maior. E eu diria que todos esses fundos monoativos ou pequenos, sem exceção é muito pesado, mas em grande escala vão ser incorporados em fundos maiores ou vão ser liquidados. Você vê agora a história toda do HGPO, né, que tem alguém lá tentando comprar um imóvel. É isso, porque é legal o fundo, assim, a performance do fundo é maravilhosa. A gente tem 13 anos e meio de história, o fundo deu 18% de retorno anual em 13 anos e meio. Assim, é maravilhoso, né? Num negócio que é um prédio bem localizado, sem alavancagem, né? Ou seja, não tem nenhum instrumento que exponencializou esse retorno. Mas chega uma hora que o cara olha ali o mercado e fala, pô, vou vender o prédio, né? Tem lá junto um grupo de investidores, o fundo é menor, ele fica relevante. E eu acho que isso vai acontecer em uma série de situações, não só com fundos monoativos, mas com fundos pequenos. Isso já aconteceu com várias gestoras, né? A gente viu lá a VBI comprou gestoras, a Valora comprou gestora, a Jive comprou a Mauá, ou seja, tem várias transações do mercado. Porque isso tem que ter escala. E como um fundo fechado, né, que é listado e não tem resgate, a escala do produto é importante, porque senão você não tem liquidez no secundário. Aí o investidor não consegue nem investir nem sair. Então, não tenho dúvida que esse negócio vai concentrar. É só ver nas ofertas públicas o quanto que elas estão dominadas, né, mais recentemente pelos produtos grandes. Né? Ou seja, não é o que lá atrás a gente já viu, que é um fundo novo e tal. É o 8º, 7º, seja lá, follow-on de um fundo que já existe, que vai de 2 bi para 2 bi e meio, de 1 bi para 1 bi e meio, às vezes de 3 bi para 4 bi, porque o produto fica melhor, né, com escala. Então, acho que isso vai efetivamente acontecer. E os fundos grandes vão sempre olhar isso, né? Ou seja, ele tem lá os diversos aquários onde ele pode pescar, né, de transações privadas, né, das famílias, das corporações, do sale and leaseback, mas também um dos aquários é os ativos que estão em fundos imobiliários. Chega uma hora que o mercado de ativos reais está muito caro e, eventualmente, o fundo imobiliário está barato, né? Ou seja, está negociando lá com desconto. É um momento de, sei lá, e provocar os cotistas daquele fundo e falar, você não quer vender esse ativo para mim? Que paga um prêmio, eventualmente? E só para curiosidade, assim, tem algum benefício não trivial, assim, da escala? Porque eu tô falando de escala, assim, do olhar do investidor final. Tipo, a gente vai ver mais liquidez, mais negociação e tal. Mas tô pensando, assim, alguma taxa de registro que você dilui, enfim, algum ganho de taxa de administração, equipe no dia da gestão. Por exemplo, você está fazendo a gestão de um prédio da Faria Lima, na frente tem de um outro fundo, né? Poderia fazer Como é que é isso para o investidor, esse benefício de ter os fundos possivelmente fazendo essa consolidação? Acho que tem alguns ganhos importantes, né? Todos os óbvios que você falou, né? Escala, diversificação de risco. Tem outros de custo, mas que não diria que são tão relevantes. Você tem mais poder, ou seja, percentualmente o custo de auditoria, CVM e outras taxas
ele cai conforme o fundo fica maior, então tem um ganho efetivamente. O gestor poderia, de forma autônoma, eventualmente propor uma redução de taxa, se ele quiser. Isso já aconteceu em alguns fundos. Por exemplo, se o pessoal de logística fizer isso, eu diria que tem uma redução a ser feita, porque o HGLG é o custo mais barato do mercado, né? 0,60 de management fee. É mais barato que ETF. Então, ou seja, se um outro player com escala em logística quiser fazer isso, poderia fazer, mas eu não vejo isso acontecendo com grande frequência, não. Eu diria que o mais interessante mesmo são os benefícios do próprio produto, né? Que é a diversificação, a liquidez e a exposição ao risco, né? Você vê, a gente, exemplo do logística, não conseguia fazer um desenvolvimento imobiliário porque ele era muito grande dentro do portfólio. Então você consegue tomar um risco ali marginal de parte do portfólio que vai entregar retorno que num portfólio grande é possível. Outra coisa é o quanto que esse ecossistema de ativos e locatários retroalimenta. Então, já teve varejista que não queria alugar um galpão nosso 5 anos atrás porque ele queria um galpão de 90 mil metros e ele ia ser grande demais no portfólio. Hoje em dia, esse cara já virou locatário nosso, por decisão mesmo. Parte porque eu comprei ativos que ele era locatário, ele viu que o nosso trabalho era legal e se sentiu confortável a assinar contrato de BTS para uma entrega futura. Então, isso é um benefício para o cotista, né? Porque se você consegue manejar bem essa tua gama de locatários, mas o mesmo serve, por exemplo, para um crédito no CRI, ou transações com fundo imobiliário, isso ajuda porque você origina ativos melhores, você aluga mais rápido e isso vai gerar um retorno melhor. Boa, excelente. Augusto, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta a gente prepara para explicar um pouco esse QR Code que vocês estão vendo na tela, o que está acontecendo no futuro, né, expectativas. E o Augusto falou para falar aqui depois o melhor fundo, né, dentre que ele faz a gestão para se investir. Não, mentira, a gente vai falar isso não, porque vai arrumar polêmica. Vai arrumar polêmica. Rapidinho, pessoal, um intervalo rápido, já a gente volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso SaraCast especial com o time da CSHG, né? Inclusive, o Augusto tá com um QR Code agora na tela e eu queria explicar se justamente isso. Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo depois, né? Ao longo dos próximos meses, próximos anos, né? Mas agora, para quem está vendo ao vivo, tem um QR Code. Eu quero explicar justamente o que está acontecendo, né? Nesse movimento e até como fazer um paralelo. Não sei se é bom ou ruim, mas eu acho válido, como você falou, a gente teve movimentação lá atrás, né? Mas a princípio, justamente deixar bem claro que essas movimentações, elas não mudam, né, o time de gestão, a gente não muda a gestão, né, não muda os objetivos. Então deixar bem o cotista bem confortável aqui nesse momento que a gente está vivendo, né, dos fundos. Importante todo mundo votar, você que está vendo nesse QR Code. Então lembre de votar, que isso ajuda muito aí nesse processo aí de transição, né? E depois a gente falou que a gente vai estar aqui depois para sempre ajudar todo mundo, né? Podemos fazer outros encontros para falar um pouquinho desses próximos passos aí do CSHG junto com o time do Pátria, né? Boa. Bom, primeiro que tem uma assembleia, né? Ou seja, a assembleia foi convocada no dia 9 de abril. Está em votação desde 12 de abril, né? Em diversas plataformas, eu já explico como. E o que trata essa assembleia? Trata da aprovação pelos cotistas da migração desse negócio do CSHG, que hoje faz parte do grupo UBS, para o Pátria. Primeiro, por quê? Porque o UBS, depois que comprou o Credit Suisse, né, o Credit Suisse foi incorporado pelo UBS faz mais ou menos um ano, decidiu fazer uma revisão estratégica e decidiu vender esse negócio no Brasil. E o Pátria se qualificou como o melhor player para dar continuidade. E aí a continuidade vem como? Vem das condições que o Pátria está colocando, principalmente na continuidade do time. Então aquelas 25 pessoas que eu comentei, todas elas, durante e após a aprovação da Assembleia, migram para o Pátria de um jeito que a gente consiga atingir o que você falou, que é continuidade, né? O cara que coloca lá o dinheiro no HGLG deveria sentir quase nenhuma
alteração vai ver um logo diferente, né? O nome do fundo muda, né? Porque não pode ter mais CSHG no nome, vai ter Pátria. Vai mudar as letrinhas ou não? Não, os stickers não mudam, né? Ou seja, HGLG, HGRU, todos aí continuam. ajuda já bastante. E virou uma marca, né? A gente, inclusive, eu conto nos dedos, às vezes, que eu falo o nome do fundo. A gente só fala o nome do ticker, Lógico. né? No nosso site de RI atual, né? Que é imobiliário.cshg.com.br, não tem os nomes do fundo, é sempre o ticker, né? Acesse seu relatório, aí você seleciona pelo ticker. Mas, ou seja, esse é o processo, então, de um banco que quis vender, de um player que comprou e com a continuidade do time. Então a Assembleia trata de aprovar esse movimento, né? Por quê? Porque a companhia que hoje faz administração e gestão dos fundos na CSHG tem outros negócios do grupo no Brasil e não dava para vender a companhia, né? Tiveram várias outras transações que não passaram por Assembleia. Então essa passa por isso. Mas a gente tem tentado resumir na continuidade. Ou seja, a gente tem lá compromissos de longo prazo, pessoais meus e de todo o time, para ir para o Pátria e continuar fazendo a gestão igualzinho, né? Ou seja, tentando, obviamente, extrair o melhor, vai ter, acho que, inclusive, mais apoio institucional, porque isso é core dentro do Pátria, né? O Pátria só faz investimentos alternativos, é uma empresa que nasceu no Brasil, hoje é uma empresa global, mas tem na estratégia imobiliária uma veia de crescimento, de importância muito relevante. Dentro do BS é importante, não vou dizer que não, mas obviamente uma estrutura global, né, dentro de uma incorporação bastante complexa, né, que é a do Credit Suisse. Então, o Pátria acho que tem bastante condição de não só dar continuidade, como ir dando as ferramentas para que esse negócio fique cada vez melhor. Boa. E aí, como que isso ocorre? A gente brinca que ninguém tem vontade de votar numa assembleia de fundo imobiliário assim, de forma espontânea. Então, a primeira pessoa precisa saber que existe a assembleia, então está aqui o QR Code que a pessoa pode acessar os documentos lá no assembleiashg.com.br. Depois se convencer de que o voto é importante. E por que é importante? Porque tem um quórum mínimo a ser atingido, que é de 25%. A gente tem quase 1 milhão de investidores nesses fundos somados, então estamos falando de com certeza mais de 100 mil votos necessários para atingir os 25%. E por último, como, né? Então, assim, tem 4 formas de votar, mas as 2 mais frequentes para o público que provavelmente está ouvindo a gente é o site da B3, então a central do investidor B3, você faz o acesso e tem lá as assembleias. Clica na parte de serviços, tem lá voto em assembleia, ou tem um banner normalmente. Se você tiver mais de um fundo, tiver os 7 fundos, você pode ir na sequência votando em cada um deles. Ou um sistema que é o voto por e-mail, de um sistema que chama Quori. Você identifica na sua caixa de entrada o e-mail dele, que vem de contact@quoriplatform.com. A parte importante é que no Quori você tem que identificar todos os e-mails. Então, se tiver 7 fundos, vai ter 7 e-mails para você lá dar a sua pesquisa, né? E colocar lá. Se colocar Quori na tua procura, ele vai aparecer os e-mails. E aí segue a votação. Então, para a gente é realmente super importante ter um compromisso institucional dos dois lados de permanecer fazendo a gestão da forma que a gente tem feito até que esse processo acabe, mas a nossa vontade é que no final da votação, que vai até o dia 24 de maio para todos os fundos e no HGFF 23 de maio, a gente consiga o quórum, consiga a aprovação. A gente tem recebido um feedback muito positivo dos investidores para a gente dar continuidade disso num novo endereço, num novo e-mail, mas com a mesma qualidade e dinâmica de gestão. Boa. Vamos recapitular os pontos principais aqui. Então, data, né? Até que data para votar. Segundo, vocês podem votar também tudo de uma vez só, né? Bom isso. E basicamente, assim, a gente está falando de votar para dar a continuidade, né? No seu nome, né? De outros gestores, dar continuidade na gestão. Agora só nesse movimento aí liderado, enfim, com o nome do Pátria, mas o time de gestão é exatamente o mesmo, né? A gestão é exatamente o mesmo. Então a gente precisa muito dessa aprovação dessa assembleia até o dia 27. Dia 24 de maio. 24 de maio, desculpa. 24 de maio para todos os fundos e para o HGFF 23 de maio. Por que ele é um dia antes? Porque ele também é investidor dos outros fundos. Então, uma das perguntas na assembleia do HGFF, que não tem nas demais, é: permita que o HGFF vote nas assembleias dos outros fundos. Né? Então, ele tem essa matéria
adicional, né? Pra gente... Tudo isso é um esforço pra gente atingir os 25% da primeira vez, né? E não precisar voltar ou estender prazo, coisas que seriam necessárias caso a gente não atingisse o quórum. Legal. Quem tiver qualquer dúvida, eu também me coloco à disposição. Pode me chamar aí pelas redes sociais, né? Mas lembre também, tá na sua tela um QR Code. Esse QR Code ele já leva, né? Ele já te possibilita. E só para recapitular, ele já leva para a sua aprovação, né? A Assembleia. E só para lembrar, para votar tudo sim, né? Ou seja, é isso, né? Essa é a nossa recomendação, não, eu digo, inclusive. Para quem for, lógico, seguir a aprovação, entre sim e não, e aí vota em sim, né? Eu, por exemplo, não posso votar sim, né? Porque eu tenho que me abster por conflito de interesses, né? Tá. Ou seja, eu estou obviamente conflitado, né? Não poderia votar. Então, mas a nossa recomendação é que o voto seja favorável. Tá bom. Pelas condições, né? Mas obviamente a gente diz que mais importante é ter um quórum alto, porque sim. dentro da Assembleia, que é um ambiente democrático, o quórum alto vai mostrar a representatividade e a vontade dos cotistas na sua maioria, né? Boa, excelente. E tem também um e-mail, se o cotista, né, que está vendo a gente, que tiver uma dúvida e quiser mandar, a gente responde todos os e-mails, ri.imobiliario@cshg.com.br. Tem o QR Code, mas pode mandar o e-mail se tiver algum problema. Votou nas duas plataformas, também não tem um problema. A gente tem lá um sistema que vai ver os dois votos e vai considerar o voto mais recente como voto válido. Entre nenhum voto, eu voto nas duas, vota nas duas que é melhor. Boa, excelente. Pô, Augusto, vamos falar só rapidinho aqui sobre os fundos, né? Eu sei que você preparou uma tabelinha, sei o que é isso, que é uma cola de... que tem alguns dados que às vezes eu não lembro, porque são muitos fundos, né? Então, quantidade de metros quadrados, eu tenho os números na cabeça, mas melhor ter a cola que chega no momento. Quantos cotistas é o HGRU ou o HGLG? Então eu tenho aqui para não esquecer, caso precise relembrar. Boa. E aí, se você puder fazer também um resumo, ou acho que os outros gestores, outros fundos vão ficar bravos, né? Mas até por ordem de grandeza, né? Quais são os fundos hoje mais relevantes? Eu sei que vocês têm um peso muito grande na indústria, né, no segmento. E como isso tem também acabando mostrando uma referência circular, né? Porque talvez pela educação, pelo conhecimento, pela exposição que vocês fazem, vocês trazem mais investidores para o universo de fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, acho que a indústria tem crescido muito, tem muito espaço ainda para crescer. Mas como é que você vê, não só esse ano, acho que vai ser muito emblemático dessa mudança, mas para os próximos anos, né, da sua gestão, do seu time, né, dentro do segmento, assim, vem mais captações, vem novos produtos, vem fusão, ou vem, assim, como a gente fala, assim, ainda tem muito pouca gente investindo no Brasil em fundos imobiliários, né? Tem um universo gigante, como é que você vê os próximos passos? E aí e só para terminar um pouco aqui, acho que é uma soma, né? Esse cenário macro que ele ajuda, atrapalha, como é que você vê esse segmento, né? Dentro desse cenário macro que a gente está vivendo hoje. Não é nenhum call aqui, mas entendendo um pouco dessa dinâmica que a gente está passando por, vamos colocar assim, 24, 25, né? 25 eu acho que já está num ambiente talvez um pouco mais favorável ainda, né? Para alocação. Então eu falo assim, esse ano é o momento realmente de fazer a lição de casa, se preparar para a gente se posicionar bem para 2025, né? Vou pegar as diversas frentes do teu comentário, né? Mas primeiro eu acho tenho plena convicção de que esses fundos vão crescer, não só os nossos, né? Os fundos de players relevantes todos vão crescer. A questão é quando crescer, né? E de que forma crescer. Sim. E eu diria que ele vai crescer no passivo, que é na base de investidores, tanto em número de investidores, mas em tipologia, né? Então tem alguns investidores que são menos presentes hoje que vão ficar mais presentes. Então, investidor institucional brasileiro, investidor internacional, que é muito raro investir em fundo imobiliário. A escala permite que esses investidores, como o cheque é maior, eles... Até cheque é uma coisa curiosa. A gente não devia usar mais cheque, né? Ninguém mais passa cheque, né? Mas como o cheque é maior, ele precisa de escala. Você falou aqui cheque, você falou Banespa, né? Tem muita coisa que o pessoal precisa depois de um... exato. De um glossário, né? Um glossário. Né? Cheque. E aí, também
isso viabiliza o lado ativo, né? Ou seja, vem mais investidores. Do lado ativo é que imóveis você compra. E a nossa maior pergunta sempre é quando crescer, de que forma crescer. Por quê? Porque crescer por crescer é legal. Você recebe mais taxa de administração. Mas assim, se não for bom para o cotista, você não tem que crescer. Então, você perguntou sobre quais são os fundos mais relevantes, né? Hoje o nosso maior fundo é o HGLG. Ele é maior em tamanho, é o maior fundo de logística. Ele tem 1.400.000 metros de galpão. Dentre os fundos imobiliários é o maior player de galpão também em metros quadrados. É o terceiro maior Brasil em metros quadrados. Ele é o maior também em número de cotistas, tem mais de 450 mil investidores. Agora, por que ele cresceu? Ele cresceu porque os investidores, obviamente, estavam confiando, mas a gente tinha uma originação de ativos imobiliários, como a transação que a gente fez no ano passado, de quase 1,5 bi, que traziam, na nossa visão, retorno para o fundo. Por quê? 1,5 bi foi um ativo? Não, foi um portfólio de 4 ativos. 2 em Embu, 1 em Barueri e 1 em Cajamar. De um fundo que chamava GTLG, de uma outra gestora que era a GTIS. Então, ou seja, na nossa visão fazia sentido. Fazia sentido de que forma? A relação de marcação de quantos ativos valiam ou valem na carteira do fundo frente ao que a gente ia comprar, isso gerava valor na nossa visão. Sim. Óbvio que não tem como você comparar. Eu tenho um ativo em Vinhedo, um outro em Barueri. Não é o mesmo metro quadrado, porque o terreno custa outra coisa. Mas você tem que olhar ali as diversas condições e parecer que aquela originação de ativos, aquele portfólio adicional, gera retorno para o teu investidor. Então, isso explica, por exemplo, por que o HGRE não cresceu tanto nesse período. Porque na nossa visão, que é o fundo de escritórios, pós-pandemia, era uma insanidade crescer. Vou te dar um exemplo que a gente falou N vezes. A gente tem um ativo que é o Chucre Zaidan. Chucre Zaidan é um ativo locado para Vivo, perto do Shopping Morumbi, aquele que tem uma torre de telecomunicações que às vezes fica colorida, né? O pessoal conhece. Todo mundo conhece bem. Né? E é a transação que a gente já tem há algum tempo no portfólio. Ele, com o fundo negociando a desconto contra o patrimonial, ele estava negociando lá, logo pós-pandemia, a 16 o metro quadrado no patrimonial. Ele negociando com desconto contra o patrimonial, estava lá fazendo a conta, né? A regra de 13, 14 mil. E saíram N transações na Chucre Zaidan a 22, 23 o metro quadrado. Então, a comparação que a gente fazia como que eu sento com você, Saravalho, e falo assim, Saravalho, eu estou comprando um ativo aqui na Chucre Zaidan a 22 mil metro quadrado. Ele está a 500 metros de distância de um ativo que eu já tenho na carteira. E eu vou fazer uma emissão que te dilui a 13 mil metro quadrado. Eu falo assim, Augusto, isso me parece que é uma destruição de valor, né? É como eu tenho um apartamento, você fala, ao invés de ter um apartamento, vamos comprar o vizinho de baixo. Aí você fala, legal, então eu vou ter metade de 2? Não. Você vai passar a ter 40% de 2. Você fala, pô, mas eu tinha 40% vezes 2 é 0,80. Eu tinha 1, passo a ter 0,80. É isso que acontece numa transação quando ela não é boa. Então, isso explica, por exemplo, por que o HGRE não cresceu. Porque a gente olhou e falou, cara, não é hora de crescer. Se o fundo está negociando com desconto contra patrimonial, eu vou vender ativo. Isso faz com que eu não cresça o M, eventualmente até diminua o tamanho do fundo. Mas se eu faço isso de forma consistente, e eu primeiro cativo a confiança do investidor, que é o mais importante e é o mais difícil de você reconquistar se você perde. Né? Ou seja, confiança se demora uma década para obter e um segundo para perder. E se em algum momento a gente tiver bom para o fundo crescer, a gente volta a crescer. Porque o mais importante não é crescer, é entregar o retorno. Né? Outro dia eu estava vendo um podcast, ouvindo, né, um podcast com um investidor estrangeiro e às vezes você ouve algumas coisas que materializam coisas que você já pensava, né? E ele falou assim, era em inglês, ele falava assim, in a long run, play the long game. Aí ele falava, explicava que se você está realmente jogando um negócio de longo prazo, você precisa jogar o jogo de longo prazo. E não ficar fazendo iniciativas de curto prazo. E ele exemplificava que, em geral, as pessoas superestimam a sua capacidade de longo prazo, de curto prazo, e subestimam
Sim. o longo prazo. Eu falo, cara, se você fizer um negócio consistente, o que você faz em 5 anos, em 7 anos, em 10 anos, é gigantesco. Você nem imagina, né? A gente não imaginava que o HGLG ia chegar a 5,5 bi, 450 mil investidores. Porque, eu ouvi isso e me trouxe assim, um conforto, porque eu falei, cara, é exatamente isso que a gente faz. A gente olha, pensa no investidor e joga o jogo de longo prazo. Não fica aqui fazendo um jogo que é só para torcida, né? É o exemplo de agora de uma coisa que a gente não tem feito e acho que não vai fazer. O split do 1 para 10, né? O pessoal gosta da cota base 10. O que muda isso no fundo? Não muda nada. Você tinha lá um fundo com 10 cotas, passou a ter 100, é só uma conta de divisão. O que isso traz de benefício? A gente olha e nos parece uma distração fazer isso. Tá. O mais importante vamos jogar o jogo. Óbvio, crescer é importante. Vamos fazer um jogo que o cara olha, você senta 3 anos depois, 5 anos depois, e o cara tá super feliz. Eu me lembro quando eu entrei no banco em 2017, uma conversa que me marcou demais. Teve um investidor do banco, pessoa física, aposentado de uma multinacional, e falou, Augusto, ele abriu, né, a carteira dele e falou, eu trabalhei a minha vida inteira para fazer um patrimônio e hoje eu usufruo desse patrimônio. 70% do dinheiro que eu guardei está nos fundos imobiliários de vocês. Então, legal. Por favor, faça a gestão com cuidado. E assim, eu brinco que nesse jogo de longo prazo, todas as decisões eu quase que lembro dele e falo, será que eu estou atendendo os objetivos daquele senhor que me procurou lá em 2017 e falou que usava a renda dele para pagar o presente da neta no Natal, o presente de aniversário, a viagem dele anual com a esposa. E acho que a gente tem feito isso de forma disciplinada, vamos dizer assim. Boa. Pô, excelente. Pô, Augusto, que aula, hein, meu? A gente veio aqui falar só sobre fundos aqui, levamos já um MBA já de graça. Pô, deixa seu de novo reforçar a assembleia, né, para quem está aqui no QR Code vendo, lembre de votar, é muito importante o seu voto, até o dia 24, né? 24 de maio. Lembre de votar, se qualquer dúvida, use o canal de e-mail também do CSHG, ri.imobiliário@cshg.com.br. É isso aí. E deixa o seu recado final. Vamos pegar essa frase, né? Eu gosto muito dessas frases de longo prazo, né? Embora eu acho que o investidor olhe ainda. Eu sou totalmente preconceituoso com o termo de investimento alternativo, né? Até acho que no último encontro a gente falou sobre isso. Né? Eu falo assim, a gente precisa ter um investimento que me traga, por exemplo, me traga renda, me traga previsibilidade, tem um fluxo, né? Então talvez se encaixe com mais algumas características, até tem alguns influencers, né, que caracterizam os ativos imobiliários muito mais como um ativo de renda ali, né? Com uma certa dose de previsibilidade. Mas como é que você vê esse jogo de longo prazo, né, para passar o recado final aqui, seja na gestão de vocês, seja para quem está dando os primeiros passos, para quem já, né, o senhor que já está aposentado ali, vivendo de renda em fundos imobiliários, qual que é o recado final que você deixa, né? Que para mim acho que é uma classe de investimento que é muito ainda pouco conhecida, muito pouco explorada, para os dois lados, né? Seja no passivo, seja no ativo, né? Nos dois lados que a gente tem um espaço enorme ainda para crescer, né? Não, de fato, assim, assim, é sempre o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu, quando lembro lá do meu início de carreira em fundo imobiliário, eu olho e falo, nossa, quanto que a indústria já avançou, né? Não, eu comecei no mercado, assim, e eu trabalhava numa casa lá atrás, começo dos anos 2000. E aí tinha uns 2, 3 fundos imobiliários, né? Não sei se você conhece. Lá atrás era monoativo. Era um outro conceito. O pessoal da Coin Valores, né? E eles, acho que até hoje os fundos, né? Do Barra Funda, enfim, aqueles fundos, né? Na Barra Funda tem 2, o FPAB e tinha o Monoativo. Monoativo. E como mudou, né? Mas desde lá é um mercado que vem evoluindo muito, mas ainda tem muito espaço, né? Muito pouco ainda trabalhado. E eu acho que é isso também. Eu acho que criar esse conceito de longo prazo, desculpa te interromper, mas eu acho que o brasileiro, na média, eu também lido muito com equity, né? O brasileiro, na média, é muito incentivado para os retornos de curto prazo, né? Você, não, mas eu quero comprar meu fundo imobiliário que vai subir 30% semana que vem, né? Uhum. Então, só para colocar mais essa provocação aqui no meio do contexto de longo prazo. Não, e assim, a gente brinca quando você olha o retorno de curto prazo, né? Você pega, por exemplo,
os maiores retornos dos últimos 12 meses, ou os piores, você normalmente vai ter na classe positiva fundos que tinham alguma questão e que resolveram. Sim. Né, tinha um risco que achou que ia se materializar e não materializou, ou tem uma transação, como a história do HGPO, e está fazendo o fundo andar ainda mais. Ou do lado negativo, fundos que estão enfrentando suas dificuldades. A gente brinca que quando você olha aí janelas mais longas, 3 anos, 5 anos, isso já se dissipa. Sim. Por quê? Porque você pode ter um evento de curto prazo que te coloca lá na frente como o fundo mais relevante naquele período, mas você fazer isso com consistência é muito difícil, isso não vai acontecer. Então a gente, se tiver sempre no curto prazo, sempre no segundo quartil, né, a gente brinca lá de 25% e 25%, e no longo prazo, no primeiro quartil, a gente atingiu o nosso objetivo. Tá. Porque se a gente evitar o primeiro quartil do curto prazo, significa que eu nunca fiquei sob cheque, né? Nunca, e não precisei recuperar em relação a isso. Então, essa é a nossa visão. Ser consistente, óbvio. O investidor não deveria buscar em fundo imobiliário uma casa que vai te dar 20%, 30% ao ano. Ou seja, como um ativo de normalmente mais baixo risco, pagador de renda, ele poderia buscar algo entre 15%, até entre 15% e 20% acho que dá para buscar no longo prazo. E esses movimentos maiores acontecem quando a indústria vem se recuperando. Então, exemplo, a indústria de FOF ano passado entregou quase 30%. Por quê? Porque estava sob cheque, né, um tempo atrás, com muito desconto contra a patrimonial, recuperou para um patamar que parece saudável agora. Sim. Então, acho que essa e como classe de ativos, eu diria assim, você gosta de renda variável, gosta de imóvel, investe, põe um dinheirinho lá em fundo imobiliário. Um dinheiro pequeno, né? Fácil investir em fundo imobiliário. A partir de R$100 você investe. E aí você começa a perceber a dinâmica da renda mensal, de como é a conta. A conta é simples, né? De você saber, em geral, quanto o portfólio tá valendo. Ele é tangível, então você consegue passar no seu dia a dia e ver questões de imóveis que são seus. Eu citei aqui o Shukri Zaidan, mas, por exemplo, quem pega Castelo já viu placa alugam-se galpões do HGLG. Ou seja, eu sempre olhava aquelas placas alugam-se galpões, nunca achei que ia ter uma nossa, hoje tem lá. Por quê? Porque o cara precisa saber que tem um portfólio de galpões a ser alugado, né? Então, eu diria que uma classe de ativos, concordo com você na história do alternativos, né? Mas é a nomenclatura que o mercado usa, muito intuitiva e que eu diria que todo mundo que tem um pezinho em investimento deveria colocar. E uma última mensagem, né? O risco não é intuitivo. Então, quando você pensa, a gente quando compara fundo imobiliário com taxa de juros real, a gente olha a NTN, a gente compara com a NTN 35, que é o conceito da duration, né? Ou seja, o prazo médio daquele papel. Por quê? Porque um fundo imobiliário que paga, sei lá, seus 8%, 9% de renda, se você considerar que aquele é uma renda perpétua, ele tem um prazo médio, uma duration parecida. E por incrível que pareça, quando você vai no Tesouro Direto e compra um papel, e hoje tem papel NTN 65, o risco, que é o risco de variação de preço, é muito maior do que no fundo imobiliário, porque tem um papel de prazo muito longo, né? E não é intuitivo, às vezes, o investidor achar que um papel de renda fixa, eventualmente, pode ter mais risco do que um papel de renda variável, né? Então, sob essa ótica de prazo, isso existe eventualmente. Então, eu diria que, assim, investidor que coloca aí a sua poupança, coloca uma parte do dinheiro em fundo imobiliário, tem gente que vai colocar mais, menos, e aí, uma vez conhecendo a dinâmica do produto, você vai ver qual o tamanho que ele faz sentido no teu portfólio. Boa, excelente. Daqui a pouco a gente vai mudar essas nomenclaturas aí, trazer o tesouro para um título de maior risco, né? Enfim, a gente vai precisando educar a população. Pô, Augusto, muito obrigado, o tempo passa muito rápido. É verdade, voa, né? Voa, né? E aí a gente se encontra também na Assembleia lá. Vamos comemorar isso daí, começo de junho, né? Já deve estar, esperamos estar tudo aprovado. Muito bem, foi um prazer estar aqui. Prazer, obrigado. Eu brinco que a gente vai ter a comemoração igual um chefe meu que trabalhou muito tempo na Alemanha, que ele falava, são 2 minutos de comemoração e a gente já parte para implementar a mudança, que tem muito trabalho. Boa, excelente. Augusto Martins, gestor do CSHG, lembrem de fazer seus votos, de voltar lá na Assembleia com o QR Code aqui que está na tela, ou você também pode procurar aí no seu e-mail, enfim,
diretamente. Beleza? Acho que era isso, né? Perfeito. Recado principal. Foi um prazer estar aqui, viu? Prazer enorme. Lembre o pessoal de votar. E qualquer dúvida também usem o canal oficial lá do CSHG, ri.imobiliario@cshg.com.br, e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!